Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para um momento muito importante, que é a respeito da a lei geral do licenciamento ambiental no país, que não existe, né? Faz 17 anos que se tenta ter um ordenamento do licenciamento ambiental, que já virou uma barafunda e que, como consequência disso, impacta e impede o desenvolvimento do país. Nesse momento em que nós estamos vivenciando um novo ciclo, de um grande boom dos ciclos de commodities, enquanto que os demais países concorrentes do Brasil se preparam para atender as demandas, principalmente da China, nós ainda estamos patinando na questão do desenvolvimento por causa dos obstáculos dos licenciamentos ambientais de todos os níveis. Só que nesta quarta-feira, no entanto, haverá a apresentação em plenário da Câmara Federal de um relatório para dar ordenamento, ou seja, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. É disso que se trata esse debate que a gente tem com o imenso prazer de ter a participação do relator, o deputado Nery Geller, que já está conosco. Bom dia, João. Bom dia aos telespectadores. Uma grande satisfação estar com vocês e com autoridades como Aldo, como Antônio, debatendo um tema tão importante para o Brasil. Também a participação do advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, de muita experiência, assessorou a ONU, foi assessor de várias iniciativas da questão ambiental, abrangendo toda a América Latina, e participou, inclusive, das formulações ambientais da estrutura do governo Bolsonaro. Seja bem-vindo. Bom dia, João Batista, bom dia, deputado Nery Geller, e bom dia, meu companheiro desde a época de movimento estudantil, Aldo Rebelo, viu? É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante para o Brasil. E, junto a ele, está o ex-ministro, ex-deputado, o deputado Aldo Rebelo, um dos grandes batalhadores pelo Código Florestal, profundo conhecedor desta matéria. Bom dia, um grande abraço, João Batista, um grande abraço ao nosso querido relator, meu amigo deputado Nery Geller, e um grande abraço ao nosso companheiro de movimento estudantil, uma alegria revê-lo aqui, Antônio Pinheiro Pedro. E um abraço aos nossos telespectadores e internautas, meu prezado João Batista. Bem, então vamos direto e reto. Vamos passar a palavra para o Nery Geller, porque certamente ele sabe das dificuldades que ele vai encontrar em plenário, ele vai ler o seu relatório e imediatamente vai se proteger das pedras que irá receber, né? Mas, o deputado Nery Geller, na essência, a sua maior dificuldade é fazer com que a sociedade, não só os produtores rurais, não só os envolvidos dessa questão ambiental, entendam a proposta e a necessidade de nós termos uma lei geral de licenciamento ambiental. Em resumo, o que diz o seu relatório, deputado Nery Geller? Nery? Saiu, Nery? Alô, Nery? Ele precisa tirar o microfone. Desculpa, eu estava com o áudio fechado. Bom, João, primeiro, sim, é muito tranquilo, porque eu vou seguir os parâmetros alinhados do nosso querido relator Aldo Rebelo, quando da votação mais importante do Brasil, do Código Florestal. O Aldo ficou conhecido como o pai, praticamente, da agricultura, depois desse avanço importante na legislação ambiental. E nessa linha, eu estou indo também na discussão agora do licenciamento, até porque você, produtor que está nos assistindo, sabe da importância de nós destravarmos obras importantes, como a 242, a 174, a 158, obras que são importantes para o desenvolvimento do Brasil. É importante ressaltar que, nesse contexto, Aldo, nós tivemos, por exemplo, a 163, 4 anos embargados, porque nós não conseguíamos o licenciamento. Obras como a rede de transmissão de energia que vai de Manaus a Boa Vista está há 4 anos, João, parado, deixando Boa Vista e Roraima fora do sistema nacional, porque órgãos intervenientes sentam em cima e não se manifestam. E dentro desse relatório está ficando muito claro de que os órgãos intervenientes, as autoridades envolvidas vão ter vez, vão ter voz, vão se manifestar, mas elas vão ter prazo. E vamos tirar no relatório bem claro o poder de veto dessas autoridades. Nós estamos fortalecendo de forma clara no relatório, fortalecendo a autoridade licenciadora, porque é eles que são responsáveis. Então, só nisso nós vamos destravar obras do país inteiro, flexibilizando, agilizando e cuidando da preservação ambiental, porque uma rede de transmissão como essa de Manaus
a Roraima, Aldo, você sabe, João, você sabe, o internauta que está nos acompanhando, tirar as usinas termoelétricas de Boa Vista, que queimam milhões e milhões de litros de óleo diesel, primeiro dando um gasto excessivo para o poder público, porque o governo federal subsidia, jogando também milhões e milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. E essa obra, ela seguiria dentro da faixa de domínio. E de uma BR, no nosso relatório, nós estamos contemplando muito, João, essa questão da lei, do licenciamento por adesão e compromisso. Se nós formos fazer manutenção de rodovias, duplicação de rodovias, desde que seja dentro da faixa de domínio, porque aí, Aldo, teoricamente, essas obras já estão licenciadas e não tem um mínimo de cabimento de nós querermos fazer licenciamento para manutenção. Então, nós estamos fazendo por adesão e compromisso, mas cuidando, sim, se sair da faixa de domínio para que permaneça o licenciamento. A atividade agro-silvopastoril, a não sujeição para a atividade agro-silvopastoril, desde que esteja dentro do Código Florestal, que o produtor esteja, no mínimo, se habilitando pelo CAR, vai estar dispensa. Agora, atividades que têm impacto dentro da propriedade, como a outorga d'água para fazer irrigação, como grande confinamento, nós mantivemos, sim, a questão do licenciamento. E nesse contexto, João, nós se movimentamos bastante, discutindo com o CONSEMA, secretarias de Estado de Meio Ambiente, ouvindo o Observatório do Clima, CNI, Fiesp de São Paulo, Fiesp de Santa Catarina, Confederação Nacional do Transporte, os estados, governadores, Assembleia, mas principalmente algo nós avançamos dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara. Ouvi muitos líderes partidários, ouvi muito as bancadas, que são muito fortes, e está muito bem alinhado do ponto de vista político para ir para a Câmara, no plenário, e nós sairmos fortalecidos e votar essa matéria, que é espinhosa, mas que ela é muito gratificante, porque nós vamos tirar mais de 130 bilhões de reais, João, que estão engavetados, que podem ir para a economia, destravando a economia do Brasil. Obras importantes. E vamos cuidar, inclusive, nesse relatório, de forma muito clara, da própria questão, e ouvimos o MDR, dos investimentos nos centros urbanos, como saneamento básico, como esgoto de água, efluentes que serão jogados para fora, para que possam esses investimentos acontecer, ajudando, inclusive, na questão do esgoto a céu aberto. Não é diferente, João, para a questão dos aterros sanitários, fazer por adesão e compromisso, desde que tenha regras claras, para que os consórcios dos municipais nos estados possam, em parceria, fazer os aterros sanitários, tirar os lixões a céu aberto, trazer isso para reciclagem, gerar emprego, renda e, principalmente, cuidar da preservação do meio ambiente. Por isso, a carta que foi feita pelos 9 ministros ontem, ela é muito frágil. Eu tenho respeito por todos eles. Aldo conhece, tem alguns deles que foram colegas nossos ministros, respeitamos eles. Agora, eles que apontem no relatório onde tem 1,, da possibilidade de aumentar a questão do desmatamento. Pelo contrário, nós estamos, inclusive, imputando penas maiores para quem, depois da lei aprovada, eventualmente infringir a lei e cometer irregularidades. Então, João, nós estamos muito motivados. O debate foi técnico, não teve ranço ideológico, nós cuidamos disso. Ouvimos, Antônio, os 5 ministérios, ministro Tarcísio com a equipe técnica, ministra Tereza Cristina com a equipe técnica, MDR com a equipe técnica, ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, junto com os técnicos do IBAMA. Já falei para vocês também das secretarias do Estado, e somos prontos para fazer o enfrentamento, e se tiver alguma divergência, o que eu coloquei a todos os meios de comunicação, e coloco aqui agora para você, João, se tiver divergência, apresente no relatório aonde que estão as divergências. Se eu estiver errado, eu recuo. Senão, nós vamos para o plenário com a coragem de fazer o enfrentamento que é necessário para o interesse maior do país, que é a geração de emprego, renda, com sustentabilidade. Muito bom, deputado Neri Geller, muito bem. É claro que o senhor vai enfrentar realmente muitas divergências. Vamos levar a palavra agora, vamos abrir a palavra agora ao doutor Pinheiro Pedro, porque, doutor Pinheiro Pedro, além do seu conhecimento,
a gente já vê, nem a lei geral está sendo apresentada, o relatório nem foi apresentado, já as críticas se avolumam. Principalmente para os ambientalistas, toda e qualquer modificação vai significar um ataque, um avanço sobre a mata, a floresta, e o Brasil continua atravancado, no meu ponto de vista, nas suas obras, no seu progresso. Como é que o senhor vê essa lei geral? Ela é necessária agora? Se ela está correta, o senhor tem conhecimento? O que o senhor tem a dizer? Bom, João, o deputado Geller, ele corrigiu uma série de distorções que haviam na lei geral. Essa lei geral, ela começou a existir, né, desde 2004, já como uma reação a uma ação, né? Quando iniciou-se o governo Lula, lá atrás, ele se iniciou de uma maneira contraditória. Primeiro, havia um interesse no desenvolvimento do país, inclusive se colocou um plano de desenvolvimento, ministros empreendedores, inclusive de indústria e comércio, agricultura, excelentes ministros, mas aí a área ambiental puxou o freio de mão, porque estava à frente uma biocentrista notória, Marina Silva, e aí ela se aliou a deputados da área ambientalista dentro do parlamento, Luciano Zica e companhia bela, e aí eles acharam por bem tentar travar com o freio de mão o que estava se procurando fazer em prol do planejamento estratégico do desenvolvimento no Brasil. Então, esta guerra ela não é ideológica de esquerda e direita, ela tem uma outra dimensão, né? Entre aqueles que querem afirmar a soberania do país e aqueles que pretendem facilitar a intervenção internacional dentro do nosso território. Esse é o primeiro problema, né? Então, qual é o campo que nós temos que trabalhar com o licenciamento ambiental? Isso é muito importante. Licenciamento ambiental é suporte ao desenvolvimento e não obstáculo ao desenvolvimento. Nesse sentido, o que o Estado tem que fazer? Mapear, planejar e ordenar. Ordenar as atividades do seu território. E o empreendedor, quando ele vai estabelecer a sua atividade, ele diz o quê e o Estado responde onde e como. Nós já avançamos muito nesse sentido. O Aldo Rebelo já trabalhou no onde e como. O Código Florestal Brasileiro é parte do ordenamento territorial. Então, por exemplo, atividades agrícolas, né, João, que nós sabemos melhor que ninguém, né? Quem planta cana vai plantar soja, vai plantar milho, vai plantar arroz, depois volta a plantar cana, ou seja, a agricultura ela é dinâmica. O que é necessário para que a agricultura se desenvolva? O ordenamento territorial, área de preservação, reserva legal, áreas de unidades de conservação, entornos, isso tudo já está estabelecido. Ora, se o Estado já ordenou, por que ele precisa diretamente licenciar uma atividade que já se encontra ordenada? Então, o trabalho que o deputado Geller fez foi correto. Ele limou algo que não devia nunca, desde o início, estar no licenciamento ambiental. Está correto. Outra questão, fala-se, e os ministros falaram muito da Amazônia e tal. A Amazônia, desde 2010, ela tem, né, um macrozoneamento ecológico-econômico que demorou 31 anos sendo debatido no governo, João, e até hoje não foi aplicada. Né? Nós já temos o ordenamento territorial. Com o ordenamento em mãos, você pode, com mais facilidade, dispor os elementos. Quando o deputado Geller fala sobre a infraestrutura, pelo amor de Deus, nós temos desde 1973 o Plano Nacional de Viação, que até hoje não foi totalmente implementado, que estabelece as diretrizes logísticas para o desenvolvimento do país. E nós não conseguimos aplicar porque se utiliza o licenciamento ambiental como obstáculo e não como suporte a esta afirmação de soberania do Brasil. Então, acho que, com todos os problemas que eu possa levantar aqui no projeto de lei do deputado, que corrigiu vários outros problemas, eu acho que o quanto antes nós votarmos esta lei geral, será melhor, né? Para que a gente possa estabelecer uma disciplina e, a partir daí, a gente verificar como vai resolver, né, o casamento do direito sagrado de se empreender do país com a soberania nacional e a capacidade do Estado ordenar o seu território.
Bom, enfim, compreendemos perfeitamente o que o senhor disse, mas o senhor me antecipou que teremos grandes batalhas no Congresso. Para isso, a gente precisamos da experiência do ex-ministro Aldo Rebelo, que conseguiu fazer avançar uma coisa que eu achava impossível também, que era o Código Florestal. Deputado Aldo Rebelo, o senhor acha que vamos enfrentar a mesma batalha? O que o senhor recomenda para o seu colega Nery Geller? Por onde que ele pode avançar para não repetir os seus erros? Quais seriam as dificuldades, enfim? Eu já coloco, não sei se é na mesma pergunta ou mais à frente, como ouvinte dos meus parceiros do agronegócio, as necessidades de a gente licenciar e destravar a ferrogrão, principalmente, as hidrovias do nosso país, tudo está travancado. Como fazer para superar tudo isso, deputado Aldo Rebelo? Um abraço, João Batista, mais um abraço aqui, meus cumprimentos ao nosso querido relator, deputado Nery Geller, e um abraço também ao Antônio Pinheiro Pedro, pela luz que jogou sobre esse debate. Não é fácil no Brasil porque nós nos deparamos com bloqueios que são, antes de bloqueios jurídicos, são bloqueios intelectuais, bloqueios do pensamento. O que é que acontece no Brasil? E eu vi isso no Código Florestal, e o Nery deve estar vendo isso na lei do licenciamento. Primeiro, a ideia errada segundo a qual a lei é boa quando ela produz multas, quando o conceito deveria ser que a lei é boa quando a lei é respeitada, quando a lei é aplicada, quando a lei é acatada, mas no Brasil não. Ou a lei gera uma indústria de multas, como gerava na época do Código Florestal, ou as pessoas acham que essa lei não está funcionando. Qual é o segundo desafio? É corrigir uma esquizofrenia do Estado brasileiro. Qual é a esquizofrenia? O nosso Antônio Pinheiro Pedro já se referiu a ela. É a esquizofrenia entre um Estado que estimula o desenvolvimento, que financia o desenvolvimento, que fomenta o desenvolvimento, e um mesmo Estado bloqueando o desenvolvimento, impedindo o desenvolvimento. Há, no Brasil, em parte dos órgãos reguladores, a ideia absurda segundo a qual todo investimento tem um parentesco próximo com o crime. Então, o investimento ele é suspeito. Não importa se é investimento público, não importa que seja investimento privado. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, eu fiz um inventário das normas constitucionais e infraconstitucionais que impediam o desenvolvimento do país. Nós perdíamos investimento, empresas que saíam do Brasil, que diziam, olha, nós somos uma empresa de engenharia que só podemos contratar advogados, porque é o que nos impõe a norma, a legislação brasileira. Nós não contratamos um engenheiro e já temos dezenas de advogados. Eu vi isso muitas vezes, fui impedido de fazer acordos de investimento por conta dessas normas. Vocês aí já se referiram, o caso da Ferrogrão, o Nery falou do Leão de Tucuruí, ligando Manaus a Boa Vista, a correção da rodovia ligando Porto Velho a Manaus, que já está licenciada, exigir um novo licenciamento, exigir que um criador de cabra ou um plantador de arroz tenha que fazer anualmente o licenciamento da sua lavoura, quando você tem uma usina nuclear que faz um único licenciamento para a vida inteira. Não, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. A outra coisa que eu acho que a legislação brasileira deveria fazer é fazer uma via rápida. Qual é a via rápida? Você não pode ter uma obra de infraestrutura onde um promotor lá na cidade do Pará recorre a um juiz do Rio Grande do Sul e paralisa a obra. Você não pode ter uma coisa dessa, isso é prejuízo para o país, para o investidor. A via rápida que eu sugeri na época do governo do presidente Lula, obra de infraestrutura de interesse nacional, qualquer obra de interesse nacional, só quem pode bloquear é o chefe do Ministério Público. Não pode qualquer procurador bloquear. E com recurso ao Supremo Tribunal Federal e com prazo. É isso que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na China, na França. Ninguém bloqueia o desenvolvimento do país, como acontece no Brasil, onde os órgãos reguladores são empoderados para bloquear o desenvolvimento.
E isso nós temos exemplos todo dia, isso é inaceitável, e acho que essa é a missão difícil, né, que recai sobre os ombros já experientes e competentes do nosso relator Nery Geller. E eu espero que ele tenha êxito e sucesso nisso, porque o Brasil precisa de uma lei, porque a legislação concorrente é a União, o Estado e o município. Então, se você cair nesse labirinto, é difícil de você sair. E isso tem um custo para quem investe. Calculam aí que é 30% do custo do investimento é só essa legislação no Brasil. E, além disso, muitas vezes a legislação desestimula as empresas, como eu vi casos no Brasil, quando eu era ministro, saem do Brasil. Empresa de engenharia que só contrata advogado vai para a Argentina, não fica no Brasil. E outras, ao invés de investir no Brasil, vão investir na Argentina e no Uruguai, como eu, infelizmente, tive a ocasião de testemunhar, por conta dessa legislação absurda no Brasil. Defender meio ambiente é muito importante, é necessário. Agora, a pretexto disso, bloquear o desenvolvimento do país, eu acho que isso é, sinceramente, inaceitável. Muito bem, então vamos aproveitar a presença do relator para fazer perguntas, tirar dúvidas, certo, Nery? Vamos tirar dúvidas contigo. Bom, primeiramente, eu acho que a parte mais sensível do seu relatório, pelo que você apresentou até o momento, é essa decisão da possibilidade de se fazer um licenciamento autodeclaratório em áreas de faixa de domínio. Embora fique muito claro isso para mim, é faixa de domínio, mas para os troianos, não vou falar dos gregos, mas os troianos não vão vão achar isso um horror. O senhor está preparado para explicar como é que o senhor explicaria para os do contra, os ambientalistas, principalmente para a sociedade geral, essa necessidade, esse avanço do licenciamento autodeclaratório? João, com muita tranquilidade. Primeiro, ele não vai ser dispensado, ele vai ser por adesão e compromisso. Quer dizer, o órgão licenciador ele coloca as regras muito claras para fazer a obra, no caso de duplicação dentro da faixa de domínio, com pré-requisitos bem pré-estabelecidos. E se esses requisitos não forem cumpridos, vai se aumentar a pena. Portanto, tem argumentos tranquilos para defender, e estou defendendo isso. Segundo, a faixa de domínio, teoricamente, já tem o licenciamento e automaticamente não tem nenhuma possibilidade de fazer desmatamento, porque a faixa de domínio, inclusive, precisa ser feita a limpeza. Se sair fora da faixa de domínio, aí, assim, permanece a legislação. Não dá para aceitar querer fazer todo um trabalho novamente, inclusive, João, para fazer manutenção de rodovias. Ora, manutenção não é nada mais do que fazer tapa-buraco, que muitas vezes no Brasil acaba ceifando vidas, encarecendo o custo do frete. Ali, por essas rodovias, seja estadual, federal, passam caminhões com carga, sim, mas passa também veículos leves, passa ônibus de transporte escolar. Quer dizer, nós complicar para fazer a manutenção não dá. Então, esse é o argumento que eu uso com muita tranquilidade, não tem nenhum segredo, é reto, é na veia, me apresenta se tem degradação ambiental. Não, não tem. Se tem impacto ambiental, não tem. Então, tem que ser por adesão e compromisso e pronto, porque vários países já usam isso. E até acrescentar, deputado, isso é muito importante que o senhor está colocando. A faixa de domínio, ela é fundamental para a afirmação da soberania nacional. O que é a faixa de domínio? Ela garante a servidão pública de passagem, né, pelas áreas, para a logística nacional. Então, o que importa é a estrada, e a melhor tecnologia deve ser aplicada sempre no aperfeiçoamento dessa passagem, e a faixa de domínio é a proteção da estrada. Outra, ela prevê na faixa de domínio a expansão ou a duplicação da via, e até mesmo é na faixa de domínio que você pode extrair terra, faz as obras de terraplanagem, né? Pode extrair brita, muitas vezes, na faixa de domínio, instalar equipamentos para poder fazer a manutenção. Portanto, até hoje eu nunca compreendi por que, primeiro, precisamos fazer uma nova licença para pavimentar uma via já existente. É uma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica. Segundo, qual é o problema de você estabelecer que na faixa de domínio, uma vez que a obra está vinculada ao aperfeiçoamento do empreendimento de logística,
qual é a dificuldade de você já autorizar automaticamente? Porque você precisa do uso da faixa de domínio, porque a função da faixa é essa mesma. Volto a dizer, é o ordenamento territorial que compete ao Estado fazer antes da licença. Tá. Antônio, aproveitando a sua presença, faça uma pergunta para o deputado Nery. O que está em dúvida no relatório? Qual é a sua questão? A minha preocupação, deputado, é com o artigo 8º, com referência a alguns empreendimentos que ali estão colocados. Eu entendo a questão da agricultura, nós já falamos, né? Eu acho que é perfeitamente administrável, e outra, é uma questão de fiscalização e não propriamente de licenciamento, é de fiscalização, né? Nós já temos uma norma, um marco legal. Agora, com referência à questão dos resíduos sólidos, me preocupa muito a dispensa, né, das atividades relacionadas à manutenção, ao manuseio de resíduos, né? Porque a área de resíduos sólidos, ela me preocupa profundamente, né? Eu fui um dos poucos, aliás, acho que fui o único civil a frequentar, desde a década de 90, o curso na Itália de combate ao crime organizado. E lá eu aprendi, né, na Itália, que nós temos nos resíduos sólidos um esquema profundamente vinculado ao crime organizado. Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, região metropolitana, nós temos quase 200 botaforas que são controlados pelo PCC. No Rio de Janeiro, os botaforas são controlados pelas milícias. Botaforas são os lixões, né? No artigo 8º, nós temos ali a possibilidade da dispensa de licenciamento de atividades de manuseio de material de construção civil. Me preocupou, porque é nesse ponto que nós podemos ter um problema grave, e eu acho que isso deveria ser simplesmente suprimido do artigo 8º, não teria nem que estar lá. Tá bom. Quando você fala Botafora, é lixão, né, doutor Pedro? Não, os calma, Antônio, nós estamos entrando no onde PCC, você deposita, o lixão nem fala, onde você deposita material de construção. Deixa, Antônio, para nós ter objetividade na discussão e responder de forma reta, o artigo 8º, ele tem, em alguns casos, dispensa sim, mas ele tem dispensa, mas segue uma lei, no caso dos dejetos e resíduo sólido, ele tem que seguir a lei 12.305, então ele está dispensado desde que esteja dentro da lei 12.305, que é uma lei específica para isso. Então, nós não e que determina o licenciamento. Oi? Ela determina o licenciamento. Por não, isso que eu falo. Mas é por isso que nós estamos criando a lei, Antônio. Fazendo a dispensa do licenciamento desde que esteja dentro da regra da 12.305, que tem alguns parâmetros claros. E nós precisamos simplificar isso. Isso é para fazer reciclagem de lixo, é para tirar o lixo do meio ambiente, inclusive. Então, ela está bem claro, e faz a dispensa, sim, mas desde que esteja dentro da lei 12.305. Mas, Antônio, se tiver algum texto de redação de forma bem objetiva que você acha que deva ser alterado, encaminha para a gente. A gente analisa até à tarde. Está ótimo, então, deputado. Tá bom. Caminho. Tá bom. Deputado Aldo Rebelo, do que o senhor viu, gostou e do que não gostou, qual é a sua pergunta para o Nery? Eu tinha até enviado ao nosso Nery uma mensagem cumprimentando, mas também já advertindo que ele iria enfrentar uma resistência muito grande desse setor organizado, que são as ONGs, que atuam dentro e fora do Estado brasileiro, atuam num comportamento de círculos concêntricos. Essas ONGs atuam dentro do Estado, no primeiro círculo, atuam dentro da sociedade aqui no Brasil e tem uma rede muito poderosa atuando fora do país e exercendo uma pressão de fora para dentro. E aí misturando, naturalmente, razões meritórias de defesa do meio ambiente e interesses comerciais e pressão sobre a soberania do Brasil. Que é muito importante trabalhar, como o próprio deputado já ilustrou na sua fala inicial, com exemplos, mostrando esses absurdos que compõem essa teia de normas. O próprio
deputado Nery Geller falou em 25 mil normas. Na época do Código Florestal, eram 16 mil normas. Não tem ninguém capaz de seguir essas normas. Hoje em dia, no Brasil, a norma que segue o investidor é contratar imediatamente um escritório de advocacia especializado em questão ambiental, porque não confia na tramitação pelos órgãos de fiscalização e controle do Estado brasileiro, que são 3 geralmente, o municipal, o estadual e o órgão nacional, além do Ministério Público, que também conformou-se no Brasil como um quarto ente atuando na área de meio ambiente. Aliás, todo o Ministério Público tem a sua área, o seu grupo de trabalho voltado para o meio ambiente. Não tem para a segurança alimentar, não tem para a proteção do desenvolvimento, do emprego, da agricultura, mas tem para isso. Então, eu acho que essas são as preocupações que eu vejo que o nosso relator está tomando. A pergunta que eu faria é se ele pensou nessa ideia, que eu acho que está distribuída ao longo do relatório, da chamada via rápida, ou seja, como você assegurar que os órgãos de controle e o Ministério Público não tenham o poder de bloquear. Porque a legislação americana ela é assim, ela é declaratória. Você quer construir alguma coisa, você passa no órgão do governo, ele te entrega qual é a norma. Você basta seguir aquela norma. Você não tem que fazer um processo moroso de licenciamento, de se submeter a um cronograma que você não controla. Você tem a legislação, você obedece e você faz. Se você descumprir, aí você arca com as consequências. Mas aqui no Brasil, não. Aqui é você sair de um lugar e enfrentar essa burocracia dos órgãos licenciadores que muitas vezes são, infelizmente, intermináveis. Nery. João, eu gostaria, do ponto de vista político, o Aldo é professor e João, você sabe, o respeito e o carinho que nós temos, tanto que eu consultei logo no início. Falei, Aldo, eu preciso de você, vou assumir a relatoria, e o Aldo falou para mim, conte comigo. Então, nós seguimos muito a linha da articulação que foi feita no Código Florestal. Eu me articulei com as principais entidades, nós se movimentamos forte dentro do Congresso, porque quem tem que ter, nesse momento, o convencimento e a sabedoria de fazer a votação são os congressistas, são os parlamentares. Então, eu estou muito alicerçado, inclusive, Antônio, Aldo e João, com o governo. Nós fechamos a questão na Casa Civil, a questão técnica ela foi superada, e isso sim eu pedi ao nosso ministro Ramos, eu vou externalizar isso para vocês saberem mais ou menos de bastidores o que foi feito, que iria ouvir todos os ministérios e que depois a última reunião teria que ser feita com os ministros, para que a gente tomasse uma posição de governo para ter o apoio da base. Isso foi feito. E foi feito com muita categoria. Na semana passada, nós fomos lá na Casa Civil, reunião liderada pelo ministro Ramos e também pela Flávia Arruda, que é da Segov. A gente tirou dúvidas com os técnicos e fechou a questão. Então, no governo está fechado, alinhado com o líder do governo, Ricardo Barros, que é do nosso partido, muito alinhado. Então, essa questão política, nós saímos de lá depois, alinhamos 100% com o nosso presidente Arthur, convencemos e mostramos pontos que poderiam dar polêmica, fizemos as reuniões com os líderes e suas bancadas. Na reunião de líder, Aldo, na semana passada, eu fui indicado para representar o meu partido e, como relator, eu fiquei feliz porque percebi na grande maioria, com algumas exceções, os líderes conhecendo o tema, sabendo da importância e estando pronto para o debate político no plenário. Então, nós estamos bem alicerçados, isso é tranquilo, eu entendo que no plenário da Câmara a gente vai avançar, não com facilidade, mas vamos avançar, sim, num debate principalmente qualificado, sem essa questão ideológica e principalmente sem a possibilidade de influência de ONGs que muitas vezes têm interesse econômicos internacionais por trás. Eu não quis falar isso para não criar uma polêmica muito acirrada, mas esse é um ponto que está, sim, no nosso radar. E, João, eu cuidei muito, e os nossos produtores que estão me assistindo nesse momento, eu cuidei muito para não ir muito às redes sociais,
para não polemizar muito para fora, para que a gente pudesse fazer o debate e ouvindo, inclusive, Aldo, os ambientalistas. Os ministros que fizeram a carta ontem, de forma genérica, eu os respeito, mas eu quero que me aponte uma vírgula do que a Miriam Leitão falou no Bom Dia Brasil hoje, aonde eu abro espaço no relatório de uma vírgula para aumentar o desmate. Pelo contrário, nós estamos fazendo um relatório equilibrado dentro do conceito de deixar trabalhar quem precisa trabalhar e quem quer trabalhar e fazer os investimentos para gerar emprego, renda para o país e, principalmente, dando força para o órgão licenciador ser realmente o responsável pelas licenças, seja estadual, federal ou municipal. Dentro desse conceito, Aldo, que você me falou do Ministério Público, nós seguramos isso no radar, sim. Acho que a lei maior é a que vai valer. Conversei com o Lucas, ele está comigo na sala aqui do meu lado, é o que fez o relatório, pessoa extremamente qualificada e comprometida com o texto, para a gente imputar responsabilidmá-la aos órgãos ambientais, aos órgãos intervenientes, para também jogar a responsabilidade a eles quando houver má-fé e quando houver excesso. Na questão do Ministério Público, nós vamos estudar, sim, a possibilidade ainda de fazer uma pequena mudança no texto, e por isso que é bom o debate. Aldo, você percebeu na sua fala que eu desviei um pouco a atenção e fui conversar com o meu técnico. Essa questão realmente tem que estar no radar. O Ministério Público, lá na ponta, ele não pode influenciar em obras que são de interesse nacional. Eu acho que talvez cabe um espaço no relatório do texto para a gente imputar, sim, a responsabilidade de uma ação ao gestor máximo do Ministério Público. Mas entendo também, Aldo, com uma lei bem clara e com a lei de abuso de autoridade que nós aprovamos, a gente vai ter espaço de imputar responsabilidade a quem eventualmente cometer excesso. Cá para nós. Okay. Isso é o que eu ia falar para o senhor. Já temos a lei de abuso, né? Eu acho que aí já segura, que realmente a judicialização do licenciamento ambiental é um dos maiores cânceres que nós temos hoje na gestão. Mas Antônio, vamos ser prático, né? A judicialização existe porque não tem uma lei. A partir do momento que tem uma lei maior, você cria parâmetros legais e cria a segurança jurídica. Por isso que veio a lei que não existe hoje. Não, então, essa judicialização em cima da lei vai avançar vai ser boa. No seguinte, né? no sentido de realmente, eu vou olhar no texto, respondendo de forma objetiva a pergunta do Aldo, e o Antônio pode nos ajudar nisso, da possibilidade de realmente fazer uma pequena correção no texto para trazer isso à luz do dia, para que realmente não possa ser qualquer um que não conheça o assunto entrar com uma ação, judicializar e travar o empreendimento. Nós vamos fazer isso, mas entendo que, com uma lei geral, o abuso de autoridade vai ser uma ferramenta importante para travar alguns excessos que possam acontecer. Bom, amigos, assim, o tempo passa, né? Nós temos que ser o mais objetivo possível. Eu tenho 4 assuntos para serem destacados e o tempo não vai permitir que a gente aborde todos. Vamos escolher. E como a palavra está com o doutor Antônio, agora é a vez, eu queria falar essencialmente para os nossos amigos agricultores na questão do licenciamento da Ferrogrão. Mas nós precisamos também abordar a questão do desmatamento, que está na mídia, precisamos falar da questão da proteção da Amazônia, que está na mídia internacional, e também precisamos falar um assunto que sempre o doutor Antônio Fernando Pedro levanta, que é a questão ambiental urbana. Né? Parece que só os deveres pertencem aos produtores e nada para os urbanos. Doutor Fernando, desses 4 itens, qual que o senhor escolhe rapidamente para a gente pegar a tração aqui no nosso debate? Não, vamos abordar essa questão do Ferrogrão e do planejamento nacional, porque aí envolve a fiscalização e desmatamento. Né? Veja só, o nosso problema hoje no Brasil, e não é deste governo, é de vários, né? É de governança e controle territorial. Então, o licenciamento ambiental não é remédio, né? E foi utilizado como tal esses anos todos para corrigir a falta de governança e de planejamento e controle territorial. Né? Então, veja só, a lei de licenciamento ambiental, e eu queria deixar isso bem claro, né, para o deputado, a judicialização em cima dessa norma é boa, como foi, de certa maneira, positiva a judicialização em cima da norma florestal. Porque quando se fez o Código Florestal em 12, já se sabia que ia ser judicializado de uma forma ou de outra.
Mas agora, passados todos esses anos, nós já temos, né, uma normalização do sistema. A gente já sabe o que tem que ser aplicado e com certeza, a gente já sente hoje uma judicialização decrescente. Vai acontecer o mesmo com o licenciamento. É muito importante nós observarmos isso. Vai ter essa crise? Vai ter esse conflito, porque nós estamos tirando espaço dos criadores de caso, que, aliás, é a maior ONG do país, né, João? A Associação Nacional dos Criadores de Caso, né? Então, essa ONG ela vai se perder. Por outro lado, é muito importante nós resguardarmos a infraestrutura nacional. As obras lineares estão bem postadas aqui na lei, eu vi, acho que elas têm que ser protegidas, né? Inclusive, o Fast Track, o Aldo Rebelo, está aqui nessa lei, né? Ela fala claramente, inclusive ela corrige, ela diz aonde tem que ser o tal da licença trifásica e aonde você pode agir para fazer a licença prévia de instalação ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que essas correções foram abordadas de maneira satisfatória dentro da norma do projeto de lei do deputado Geller, viu? É isso que eu queria deixar claro. Quer acrescentar, deputado Denis? Não, João, eu acho que o Antônio foi bem claro e objetivo. A intenção realmente é essa. Pode acontecer a judicialização, sim, mas isso hoje, com certeza, vai diminuir muito, porque tem uma lei maior, né, que não existia. Então, o enfrentamento precisa ser feito. A interpretação ainda pode ser dúbia, mas ela vai ser discutida no Supremo, né, porque tem uma lei maior. Indo para o Supremo, fica mais fácil, ao menos, de você fazer o contraponto e melhorar em alguns itens a própria lei. Então, acho que veio no momento certo. A interpretação da lei, muitas vezes, ela é baseada muito na pressão da grande mídia, mas esse enfrentamento tem que ser feito. O Aldo fez isso lá atrás e nós estamos fazendo agora. E esse é um chamamento, João, vou entrar um pouquinho na questão política que eu faço ao nosso produtor que está nos assistindo, a você, João, que é um dos maiores líderes de comunicação da agricultura brasileira, e não é para fazer média, você sabe que eu penso isso lá de trás ainda, chamar o pessoal um pouquinho mais para dentro. Vamos ir para as redes sociais e discutir esse tema, sair um pouco da questão ideológica e ir para a praticidade. Nós precisamos, efetivamente, alinhar com o governo pontos que são importantes. E esse do licenciamento talvez seja um dos pontos mais importantes que tramitam hoje no Congresso Nacional, inclusive muito mais importante, no meu ver, do que a própria questão da regularização fundiária. Não que não seja um tema importante também. Então, João, vamos se aproximar dessa discussão para que a base se movimenta, porque isso é para você, produtor, é para nós termos renda, para nós consolidarmos a infraestrutura, para nós consolidarmos os direitos adquiridos na questão do Código Florestal e assim por diante, porque essa lei não é nada mais do que fazer a consolidação do Código Florestal, principalmente na questão da não sugestão da atividade agrícola. Então, eu acho que esse debate é muito importante nesse sentido também. Deputado Aldo Rebelo, vamos abordar a questão da Amazônia, as pressões das ONGs internacionais, pela tradução da mídia, que está sempre contra, principalmente a mídia esquerdista, seria a abertura da porteira para passar a boiada sobre a floresta amazônica. Como é que o senhor vê isso? A lei esse licenciamento vai permitir isso? Qual é a sua visão? A questão da Amazônia é muito grave e muito séria, porque eu desconfio que o objetivo é a desantropização da Amazônia. É deixar que a Amazônia fique apenas como um ativo ambiental para compensar a emissão de carbono dos países ricos. É simplista, mas eu acho que isso é um objetivo em curso. Porque o que é que explica? Você impedir que duas capitais, como Rondônia, Porto Velho e Manaus, tenham ligação rodoviária com uma rodovia que já está pronta e que não pode ser corrigida porque precisaria de um novo licenciamento ambiental. Que, como disse aí o Neri, se continue gastando fortunas com termoelétricas para gerar energia em Roraima e Boa Vista, quando tem um leão, esse leão de Tucuruí,
ele passa exatamente pela área de domínio de uma rodovia federal que já existe, ligando Manaus a Boa Vista. O Leão está na área de domínio. Mesmo assim, em 4 anos, não houve licenciamento ambiental e a empresa entrou na justiça para desistir, porque achou que era impossível conseguir esse licenciamento. Então, eu creio que na Amazônia, o que há, na verdade, é uma tentativa de bloqueio, porque se você bloquear a infraestrutura, sei lá, 80% ou mais dos municípios da Amazônia não tem internet, não tem infovias, não tem ligação com o Brasil e com o mundo pela rede de computadores. Como é que você concebe que 2/3 da área do Brasil, a Amazônia constitui 2/3 da área do Brasil, vive nessa situação de abandono, de ausência de infraestrutura, de ausência de ferrovia, de rodovia, de hidrovia? Tudo isso tem que objetivo? Eu acho que só tem essa finalidade, é bloquear. Porque se você não tem infraestrutura, você não vai ter atividade econômica, você não vai ter agricultura, pecuária, indústria, se você não tem a infraestrutura, não apenas essa física de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, hidrovias, mas também essa outra infraestrutura necessária, que é a da comunicação, a das infovias, que nós, no Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia, tentamos fazer as infovias fluviais, mas não tivemos dinheiro para isso, porque o dinheiro do Fundo Amazônia é dirigido não para desenvolver a Amazônia, mas principalmente para bloquear o desenvolvimento da Amazônia. Eu acho que é isso que eu queria deixar bem claro aí, Aldo, só completando, porque você participou disso. O macrozoneamento ecológico e econômico da Amazônia e do Pantanal está em vigor. Eu acho que até faço uma sugestão ao deputado Negri, guarde isso, deputado, para a gente poder, no segundo momento, é importante verificar a implementação disso, porque lá você tem os eixos de desenvolvimento, inclusive logísticos, já previstos, né? Ou seja, já há um ordenamento territorial de proteção da área ambiental da Amazônia, inclusive prevendo esses eixos todos já relacionados pelo Aldo Rebelo. Tem norma. Deputado Neri, vamos para as conclusões finais. Nosso tempo é curto, infelizmente, a gente vai voltar a esse debate. Claro que a sua sugestão para que a gente avance é necessário, né? É uma missão que nós estamos tendo aqui. Mas qual é a sua conclusão final, deputado Neri Geller, ouvindo as recomendações da experiência do Aldo Rebelo e das recomendações do doutor Antônio Fernando Pinheiro, Pedro? Com certeza, João, cada vez que você conversa e debate com pessoas qualificadas, como é o Antônio, o Aldo e você, João, é um aprendizado, não tenho dúvida nenhuma disso, e por isso da humildade de ouvir e captar, inclusive, algumas sugestões e talvez fazer até uma correção ainda na reta final do texto dentro do que o Aldo sugeriu, porque ela me pegou realmente com a convicção que a gente talvez pode avançar e pôr uma trava nisso, para nós melhorar o texto. O mais agradecer, João, dizer da satisfação de estar conversando com vocês, de também saber do compromisso nesse momento que eu tenho com o Brasil, em função de ser uma das mudanças, ou talvez uma das legislações mais claras e mais necessárias, e fazer o convite a toda a sociedade que está nos acompanhando nesse momento de participar, de me ajudar, de forma muito humilde, mas de me ajudar realmente fazer esse enfrentamento da verdade, fazer o enfrentamento com a verdade. Nós não temos que nos recuar em momento nenhum. E algumas pessoas, João, me falaram assim, aqui no Congresso Nacional, Neri, mas você está tendo muita coragem para, num momento desses, pegar uma pauta e fazer tanto enfrentamento, porque nós avançamos no relatório. Há de reconhecer que avançamos e muito. E eu não tenho medo de fazer esse enfrentamento, porque é exatamente para ajudar o país. Vai ser um marco na história, e para isso eu peço o apoio de cada um de vocês, principalmente de você, João, que é um grande comunicador, ao Aldo pela experiência que ele tem, pelo bem que ele fez pelo país, e a você, Antônio, convocar, né, os profissionais liberais que conhecem o tema, que sabem da importância, para se envolver do ponto de vista técnico, sim, mas também agora do ponto de vista da discussão política e ideológica. Nós precisamos realmente enfrentar esse assunto junto para que a gente possa avançar. Então, agradecer, me colocar à disposição, João,
Foi um grande prazer estar com esse timaço e me colocar à disposição se eventualmente para frente precisar fazer um novo debate. Um grande abraço e com Deus. Tá. Qual a sua conclusão, doutor Antônio Fernando Pinheiro, Pedro? Vamos votar o quanto antes esse projeto de lei. Acho que a atitude do deputado foi corajosa, mas foi muito oportuna. É o momento de se colocar isso em pauta e votar, né? Resolver esse problema. E a judicialização é, como disse o deputado Geller, vai ser o aperfeiçoamento da norma, já estabelecendo a sua implementação. Então, não devemos temer a judicialização. Ela pode, inclusive, estabelecer o aperfeiçoamento da norma. Então, vamos partir para o debate, mas já dentro da regra posta. Muito bom. Ok. Sua mensagem final, deputado Aldo Rebelo? Eu só gostaria de partilhar o otimismo do nosso Antônio Fernando Pinheiro Pedro em relação ao judiciário. Às vezes eu acho que depender do judiciário não é uma coisa assim que nos enche de esperança. Mas, no caso do Código, de fato, isso é outro debate. Nós consolidamos o Código em várias instâncias do judiciário e ainda estamos lutando com ela. Também acho que quanto mais cedo a lei for votada, melhor para o país, melhor para quem investe, melhor para quem produz e melhor para quem depende do emprego dos investimentos, que é o povo brasileiro. Parabéns, meu querido deputado Nery Geller. Muito bem, muito obrigado a todos os participantes, o deputado Nery Geller, o deputado Aldo Rebelo, ao advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Muito obrigado ao senhor e à senhora que nos acompanharam nesse debate. Nós estamos assim, dando o início, né, o start dessa discussão, que certamente vai envolver toda a sociedade, vai haver grandes debates, mas, na realidade, o início vai se dar ainda hoje, lá em plenário da Câmara dos Deputados, com o relatório apresentado pelo deputado Nery Geller. Vamos prestar atenção, mas muita atenção, vamos nos envolver realmente, porque isso diz respeito à sua vida, à sua atividade, à sua propriedade e ao futuro da sua família. E o futuro do Brasil, é claro. Muito obrigado a todos, até a próxima. Fiquem com Notícias Agrícolas e continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Até a próxima.